Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. O livro de Levítico, capítulo 16, do versículo 1 ao 34, e falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegara diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Esse evento era 1490 antes da era cristã. Esse trabalho executado por o sacerdote Arão, e Deus dando recomendação a Moisés para recomendar ele para não entrar todo o tempo, dentro do santuário do propiciatório, para que ele não morresse, Deus estava tirando ele do risco, para ele não arriscar, que Deus iria aparecer na nuvem no propiciatório, Uma vez mais aqui se menciona os dois filhos de Arão, que foram mortos pelo Senhor, porque eles ofereceram fogo estranho, E mencionar assim para que Arão pudesse entender a plenitude da seriedade desses rituais. Se deve notar que há uma tremenda quantidade volumosa de repetição em todas essas instruções dadas a Moisés pelo Senhor. Com respeito a isto, 6, diz o êxito do púlpito e o benefício de nossos cuidados semanais sobre santuário depende muito mais sobre a reiteração contínua das mesmas e grandes verdades do Evangelho, do poder e invenção do pregador. Não é tanto a apresentação de novos pensamentos e originalidades brilhantes que converte ao homem e o edifica em santidade, como a exibição clara e constante das doutrinas simples da graça, E um dos capítulos mais importantes da Bíblia trata-se do grande dia da expiação. O Senhor está dizendo a Arão que, embora ele seja o grande sumo sacerdote, mesmo assim não deve aproximar-se para entrar no lugar santíssimo em qualquer momento, mas somente no único dia determinado de cada ano para expiação. Ao fazê-lo, significaria que morreria. Tudo isso prefigura o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. João estava pregando, Jesus ia passando e disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Leitura do versículo 3. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Versículo 4. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingirá-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso
banhará a sua carne na água e as vestirá, né? O lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto. A frase entrará no lugar santíssimo teria sido melhor traduzido, dentro do véu. Essas duas ofertas não era para Israel, mas para Arão mesmo. Sempre o faria lembrar que, embora fosse o grande sumo sacerdote, escolhido de Deus e escolhido para estar entre Deus e Israel, ainda ele era somente um pecador. E, portanto, tinha que oferecer sacrifício iguais, mesmo aos mais ímpios em Israel, né? O que representa? A justiça de Cristo. Ele tinha que desfazer-se de seus vestidos de glória e formosura, o que significa que Jesus não nos redimiu por sua glória, mas sim por sua justiça. Ele era o sacrifício perfeito e justo, portanto foi aceito por Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. O linho no Antigo Testamento representava a justiça, né? Apocalipse 19:14, nós vamos lá já. Ele tinha que ser pessoalmente e caracteristicamente puro e sem mancha, né, Jesus? Apocalipse, glória a Deus, aleluia, 19, 20 e 14. Né, irmão? Vamos aqui no Apocalipse 19, 14. E segue os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro, né? Amém? Santo era Deus. Agora vamos para a leitura do versículo 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e 1 cordeiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará a expiação por si e pela sua casa, né? Estas ofertas eram por Israel. Tinha que oferecer estes sacrifícios por si mesmo, antes que pudesse oferecer sacrifícios por Israel, né? Tinha que preparar ele, o Arão, né? O 7, depois o povo, né? Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, e à porta da tenda da congregação, e Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado, né? Glória a Deus. Segundo a tradição, os 2 bodes deviam ser do mesmo tamanho, cor e valor, e o mais parecido possível, um com o outro. Um cabrito devia ser devotado em sacrifício, e o outro seria enviado vivo ao deserto, o emissário, para levar o pecado, e chamado o bode de saída, o bode expiatório, emissário, né? 9. Os 2 bodes representavam e complementavam uma expiação pelo pecado. O bode que morreu
que tipificou a morte de Cristo, que tratou com a causa prima, né, do pecado. O cabrito expiatório representou todos os atos de pecado removidos e tirados, né? Versículo 10, né? Mas o bode sobre que cair a sorte para ser o bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário, né? Quando o cabrito fosse conduzido, está no Levítico 16, 14, ao deserto, a expiação era completa. Os pecados transferidos figurativamente ao cabrito já foram expiados e o sangue foi orvalhado diante do Senhor. Ambos os animais representavam uma só oferta pelo pecado. 11. E Arão fará chegar o bezerro, que era para sua expiação, e fará a expiação por si e pela sua casa, e degolará o bezerro da sua expiação. Glória a Deus, aleluia. Depois tomará o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Glória a Deus, aleluia. O altar de bronze. O fogo do altar de bronze. O que tipifica Cristo e a cruz. Era o único fogo aceitável. Qualquer outro fogo era fogo estranho e traria a morte. 13. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. 14. E tomará do sangue do novilho e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Glória a Deus, aleluia. O incenso era feito de especiarias particulares, do estoraque, né? Onixa e galbano, e com o incenso puro. Êxodo 30, 34. Vamos voltar lá já. Sustentando o incensário que continha as cinzas do fogo do altar de bronze em uma mão, e o recipiente com o incenso na outra mão. O sumo sacerdote passava pelo véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo e avançava até a arca do concerto, onde depositava o incensário entre as suas duas varas. O sumo sacerdote agora, derramava as especiarias moídas sobre as brasas no incensário e ficava ali até que todo lugar estivesse cheio de uma nuvem de fumaça, com cuidado especial para que propiciatório e os querubins fossem envoltos na nuvem. Se isso não fosse feito apropriadamente, ele morreria. O incenso tipificava a intercessão de Cristo, que ele ofereceu a favor de todos os santos
no momento da cruz. Glórias a Deus, aleluia, né, irmão? O ritual solene do grande dia da expiação declarava que a entrada na presença de Deus estava bloqueada ao pecador e que o sangue dos touros e bodes não podia rasgar o véu que fechava de Deus. Além disso, declarava que o sangue expiatório era a base para a entrada ao trono de Deus. Portanto, por mais perto que o adorador se aproximava do trono, um maior valor era atribuído ao sangue derramado no altar de bronze. De fato, o caminho inteiro, desde o altar de bronze, passando pelo lavatório de bronze, o altar de ouro e o véu, e até ao trono representado pela arca do concerto, era um caminho orvalhado de sangue, parado diante da arca do concerto, no meio da nuvem, proporcionado pelo incenso sobre as brasas de fogo. O sumo sacerdote molhava o seu dedo no sangue do bezerro imolado e o orvalhava sobre o propiciatório. Orvalhava 7 vezes sobre o propiciatório, significando que a redenção proporcionada por Cristo seria uma redenção perfeita. Leitura do versículo 15. Depois degolhará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante a faixa do propiciatório. Assim fará a expiação pelo sangue, ou pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias, né? Deus estava... O homem tem a imundícia do pecado. Arão entrava no lugar santíssimo, glória a Deus, aleluia. Pela terceira vez, na primeira vez, oferecia o incenso. Na segunda vez, ele oferecia o sangue do bezerro por si mesmo e por sua família. Essas vezes, ele entrará a favor de todo Israel. Aprendemos disto pela entrada do sumo sacerdote ao lugar santíssimo, que a expiação só se podia efetuar diante do trono de Deus. Também só o sangue de Cristo, tipificado pelos sacrifícios particulares, pudera fazer a expiação. Glória a Deus, aleluia. Embora estes eram do povo escolhido de Deus, ainda necessitava expiação. Também só o sangue de Cristo, tipificado por esses sacrifícios particulares, pudera fazer a expiação. Portanto, significa, como deve ser óbvio, que qualquer outro caminho proposto de salvação, qualquer outro meio proposto de salvação, de fato, algo instituído pelo homem, será instantaneamente inaceitável a Deus. Só o sangue de Cristo, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode limpar de todo o pecado, né? E primeira epístola universal do apóstolo João, que pouca hora eu falei dessa mensagem aqui, 1:7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Versículo 17. E nenhum homem entrará, ou seja, estará na tenda da congregação, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Amém? Quando o sumo sacerdote expiou pelo lugar santo, ninguém devia estar presente, fora dele mesmo. Isto anula todos os argumentos e táticas dos presumidos sacerdócios, que afirma ter uma representação direta com mediadores entre Deus e o povo, como mediador entre Deus e o povo, Enquanto Cristo está no tabernáculo celestial, como agora, concluindo a sua obra sacerdotal. Hebreus 4,14. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Está aí. Lá em 1 Timóteo 2. Nós vamos lá. E nós vamos aqui também, Hebreus 4,14, a 16 e 5, 1, 14. Vamos lá no livro dos Hebreus. Tem que correr a Bíblia, O livro aos Hebreus 4, eu já estou aqui, irmão, no 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora 5 e 1 a 14. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas a glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eterno, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia.
Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, somos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres, né? Olha a reflexão, né? Devendo ser mestre, a Bíblia está dizendo aqui, deixa eu virar aqui a coisa, viu, irmão? Pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém. Glória a Deus. Hebreus, né? 5, 1 a 14. O altar de incenso, que estava situado imediatamente frente ao véu no lugar santo. As pontas, né, da Bíblia, né, significa domínio, o senhorio. A ideia é, pelo sangue aplicado a estas pontas, que falava do que Cristo faria por nós na cruz, o fato de que as pontas se dirigiam a todas as 4 direções da bússola significa que podemos ter, e de fato com propósito ter, domínio total e completo sobre todas as obras da carne. Diz-nos como fazer isto no 6º capítulo de Romanos. Leitura do versículo 19. E daquele sangue aspergirá sobre ele, e com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. 20. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá, né? Glória a Deus. Sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso, né? O sangue pulverizado 7 vezes significa um domínio total. Em outras palavras, o que Cristo fez por nós na cruz. Se seguirmos a ordem prescrita de Deus, nenhum pecado terá domínio sobre nós, mas só se seguirmos a sua ordem. Romanos 6,14. Vamos lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
E quando tiver acabado de fazer expiação pelo santuário e pelo tabernáculo do testemunho e o altar, então fará chegar o bode vivo, né? Glória a Deus, aleluia. Visto que o sangue dos touros, né, e os bodes machos não pode tirar os pecados. Hebreus 10:4. A consciência do povo de Israel não foi apaziguada. Ainda ali havia um conhecimento facioso, por assim dizê-lo, que os pecados ficaram, Hebreus 9:9, vamos lá. Por isso, como o caso, algo mais se requeria, algo visível, que pudesse demonstrar os seus pecados tirados. O que enchia 7 vazia era o Levítico, aqui, 16:33, cabrito expiatório, né? Hebreus 4:10. 10:4. Hebreus 10:4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados, né? Aqui nos ensina, viu? Agora Hebreus 9:9, né? Que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, amém? Agora, vamos voltar lá no Levítico 16:33, é no 16:33, tá na frente, né? É o mesmo capítulo que nós vamos lendo, né? 16:33. Assim expiará o santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação, né? Olha, leitura. Este homem designado era ordenado para esta tarefa, né? Levava o bode emissário, né? Era o ofício dele, era levar esse bode, quando voltava ele tinha que se purificar, né? Lavar na água e vestir as suas vestes e entrar no arraial. Versículo 22. Olha, Deus. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. Como se disse, este bode era uma realidade, tido como o bode de saída, que se referia aos pecados do povo saindo dentre eles, e que, em certo sentido, era-lhes um sinal visível, que seus pecados agora foram expiados. Referente a isto, a razão pela qual se usou 2 animais pode ser encontrado encontrada puramente na impossibilidade física de combinar todas as características que tivera que ser expostas na oferta pelo pecado em um só animal. A obra
da expiação já cumprida, Arão pôde uma vez mais pôr os seus vestidos de glória e formosura. Versículo 24. E banhará a sua carne em água no lugar santo e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Versículo 25. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. Né? Glória a Deus. As ofertas pelo pecado já apresentadas significa que o pecado foi expiado. Os holocaustos podem ser agora oferecidos, que serão 2 carneiros, um por ele mesmo e um pelo povo. A oferta pelo pecado declarava os pecados de Israel sendo levados por Cristo, portanto já os holocaustos podem ser feitos, significando que a perfeição de Cristo podia ser dada a Arão e ao povo. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo Ele é Deus. Gordura era sempre queimada no altar, não importa o tipo de oferta, o que tipifica a prosperidade de Cristo dada àqueles que o aceitariam como Senhor e Redentor. Um animal doentio teria pouca gordura, enquanto um animal saudável, como seria óbvio, teria gordura, envolvendo os vários órgãos internos. Versículo 26. Aquele que tiver levado o bode, que é o bode emissário, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água e depois entrará no arraial. 27. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e os seus estercos queimarão com fogo. 28. E aquele que o queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água e depois entrará no arraial. Derivamos disso o fato da imundície do pecado. Qualquer contato com o bode expiatório, porque estava levando os pecados de Israel, corrompeu o que estava fazendo o contato. A maioria da oferta pelo pecado era queimada pelos sacerdotes. Está lá no 10, 17, 18 do Levítico, capítulo 10, 17, 18. Que significa o comer de Cristo, totalmente. O que se faz por meio de expressar a fé nele e o que ele fez na cruz. Quando cremos nesta palavra dele, nós estamos alimentando dele, praticando ela. No 6,53, se não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Né? Está dizendo lá. Nós vamos já. Enquanto a gordura era queimada no altar, os resíduos com a pele, etc., foram levados fora do acampamento e queimados. O que significa que Cristo, como a oferta pelo pecado, morreu fora do acampamento. Hebreus 3, 1, 12. Também o resíduo reduzido a cinzas significou que os nossos pecados já não existem mais. Né? Vamos 6. Vamos lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo
53 e 55. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não está falando de Santa Ceia, é da obediência à palavra, viu, irmão? Você crê nisso aí? Quando você está praticando essa palavra, não deixando ela passar, você está comendo do pão, do verdadeiro pão, da carne do Cristo, que é o pão da vida. Fazendo a vontade dele, viu? Hebreus 3, versículo 1. Olha, permaneça o amor, né? Não, é aqui. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo hospedaram anjos, né? Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mata mesmo também no corpo. E venerado seja entre todos os matrimônios, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contenda, contentando-vos com o que tens, porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Né? E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o nosso ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitar aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Amém. Versículo 28. E o que os que queimar lavará suas vestes, e lavará também a sua carne com água, e depois entrará no arraial. O que queimou as peles dos animais? Tem que fazer esse tratamento, né? Versículo 29. Glória a Deus, aleluia. E isto vos será por estatutos perpétuos: no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina. Glória a Deus, é que está aqui, né? No meio de vós, que peregrina entre vós, né? Porque aquele dia se fará expiação por vós,
para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Grande dia de expiação. O grande dia da expiação era o único dia de jejum durante todo o ano em Israel. O propósito de abster-se do alimento e o trabalho era levar a alma de cada indivíduo à harmonia com os ritos solenes de purificação cumpridas em público, não por si mesmos, mas sim pelo sumo sacerdote. Porque neste dia, se fará expiação por vós e para vos purificar, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. 31. É um sábado de repouso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é estatuto perpétuo. O grande dia da expiação foi observado mais ou menos até o cativeiro babilônico, e depois da sua restauração até a destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Versículo 32, o sacerdote que for ungido e que for consagrado para ser sacerdote em lugar de seu pai, fará expiação e se vestirá das vestes de linho, as vestes sagradas. A ideia deste versículo tem que ver com a sucessão dos sumos sacerdotes, que se seguiria um por um através dos séculos, né? 33, e fará expiação pelo santuário santo e pelo o tabernáculo do testemunho, e expiará também o altar, e ao sacerdote e a todo o povo da congregação. Todos os sumos sacerdotes que seguiria Arão teria que cumprir o serviço da expiação pelo pecado, como detalhado neste capítulo, né? 34, e isto terão por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E ele fez conforme, Arão fez conforme ordenado, né? Tinha ordenado o Senhor através de Moisés, né? Arão. O estatuto perpétuo é da geração desde geração em geração até Cristo. Durou tanto quanto Jerusalém terrestre durou, e até que a Jerusalém celestial, por assim dizer, seja instituída, quando terá um cumprimento espiritual de uma vez para sempre. Em outras palavras, Jesus Cristo, por sua vida e maneira de viver, e sobretudo pelo sacrifício expiatório e sacrifício de si mesmo, cumpriu toda a lei de Moisés. De fato, Cristo pode-se dizer, o grande dia da expiação, o que se refere a um dia iluminado, que nunca terminará. É uma escuridão, e uma escuridão que de uma vez para sempre foi dissipada. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja derramado em nossos corações, desde agora para todo sempre. Assim seja, amém. Povo de Deus, a paz do Senhor.